Vamos lá, questão da UERJ aqui com uma sutil modificação, questão que te cobra bastante habilidade, interpretação, leitura e pouca decoreba. Vem comigo, a enzima EPSP sintase, presente em praticamente todos os vegetais, é modificada na soja transgênica. Beleza, então na transgênica ela é modificada, tornando-a resistente à inibição pelo herbicida glifosato. Então a transgênica é resistente, a mensagem é essa. Assim, o tratamento com esse herbicida não prejudica o desenvolvimento de culturas de soja transgênica, mas evita o crescimento de outros vegetais indesejáveis. Beleza, então na transgênica ele é resistente à inibição. Fazendo mais retinho aqui. Qual que é a ideia? Eu vou aplicar esse herbicida, o glifosato, todo o resto vai morrer e minha planta transgênica vai ficar, né? Vou ter menos competição, vai ficar mais interessante para ela. Ok. Num estudo para identificação da variedade transgênica de soja, foi medida nas mesmas condições experimentais a atividade da enzima EPSP em extratos de folhas de diferentes tipos desse vegetal em presença ou ausência do glifosato. As atividades na ausência do inibidor apresentaram o mesmo valor. Tá? Então, sem inibidor, seja transgênico ou não seja, a atividade é a mesma. Foi observado também que quanto maior a concentração de glifosato, maior a concentração, maior foi o efeito de inibição. E aí ele nos dá um gráfico. O gráfico é o gráfico que te mostra no eixo Y a razão entre atividades enzimáticas. O que é uma razão? Uma razão tem um numerador dividido por um denominador. Que razão é essa? É a razão entre atividades. Então o numerador é uma atividade, o denominador é outra atividade enzimática. Só que eu não sei mais qual, né? Assim, faltou especificação. Essa especificação vai vir no comando. Então vamos ao comando, que é muito importante que essa leitura seja bem feita. A curva que corresponde à razão. Beleza, então a resposta tem que ser uma razão. Né? Ou a curva, melhor dizendo, que corresponde à razão. E a razão, ela é entre duas coisas, né? Então vamos ver. Corresponde à razão entre dois pontos. As atividades de uma enzima da variedade transgênica. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. As atividades de uma enzima da variedade transgênica e, então, entre duas coisas, isso e outra coisa, né? E as atividades dessa mesma enzima da soja comum. Então ele quer duas coisas, a transgênica dividido pela comum. Confere? Vou até manter as cores aqui, ó. Ele quer a atividade da transgênica dividido pela atividade da comum. Dividido pela atividade da comum. É isso que ele está me pedindo. Vou ler de novo para você acompanhar comigo. A curva que corresponde à razão entre as atividades de uma enzima da variedade transgênica e as atividades dessa mesma enzima da soja comum. Ele quer isso respectivamente, ou seja, na ordem, na ausência do inibidor e na presença do inibidor. Vamos pensar primeiro na ausência. Quando eu volto para o texto, ele me diz que na ausência do inibidor, tá aqui, ó, na ausência do inibidor, apresentaram o mesmo valor. Se eles apresentaram o mesmo valor, quanto que vai dar essa razão, eu te pergunto? Só pode dar 1. Porque se o valor de cima for igual ao valor de baixo, vai dar 1. Concorda comigo? Tem que dar 1. Então, na ausência tem que ser 1. Qual gráfico corresponde à curva que dá 1? Olha aí. Só um gráfico, né? Só um gráfico que fica aqui, ó. Paradinho no 1. Qual que é o gráfico? O gráfico C. Então, nossa resposta tem que começar com a alternativa C. Beleza, beleza. Só que ele não quer só isso, né? Se fosse isso, eu teria duas respostas. A letra B e a letra D de dado, né? B de bola e D de dado. Ele quer na ausência e na presença. Na presença, o que acontece? Quanto maior a concentração, maior a inibição. Se acontecer inibição, pensa comigo. Olha só. Se tiver glifosato, a enzima transgênica vai ficar intacta. Por quê?
Porque, como dito no enunciado, ela é resistente à inibição. Ela é resistente à inibição. Agora, a comum não é resistente. A comum vai ser inibida. A atividade dela vai fazer o quê? Vai cair. Se a atividade da comum, que está no denominador, cair, o que acontece com a razão? A razão vai ter que aumentar. Percebe? Se o valor inicialmente estava igual porque a concentração era 0, esse resultado vai ter que dar maior do que 1. Quanto maior a concentração de glifosato, maior vai ser essa diferença. Mais acima de 1 estará. E aí, se você olhar para o gráfico, apenas um gráfico, quando a concentração de glifosato aumenta, o valor da razão aumenta, né? Só o gráfico A. Na verdade, o B também aumenta, mas o B aumenta até um ponto e passa a diminuir depois, né? Isso não vai acontecer. Ele disse que quanto maior a concentração, maior vai ser a inibição. Quanto maior for a inibição, menor vai ser o valor de C. Quanto menor for o valor de C, maior vai ser a razão. Tá? A tendência é de aumento, como mostrado na A. Então, qual gráfico representa essa variação na presença? O A. Portanto, a gente fica com C e com o A. Letra B. Questão bem analítica, descobre bastante habilidade aí no caso. Né? Bela questão.